Todos os anos, a humanidade trava uma batalha silenciosa contra o tempo. O campo de batalha são 900 milhões de toneladas de frutas frescas. É uma montanha de comida suficiente para alimentar nações, mas que carrega uma bomba relógio biológica. Sem intervenção, tudo isso apodreceria em questão de dias. Como transformar algo tão frágil, cuja pele tem a espessura de apenas 0,1 milímetros, mais fina que um fio de cabelo humano, em um produto que dura anos? Bem-vindos ao mundo onde máquinas de aço gigantescas manuseiam bagas com a delicadeza de um cirurgião. Esta é a engenharia de 200 bilhões de dólares que desafia a morte natural. Nossa jornada começa na Califórnia, o gigante agrícola que domina 90% da produção de morangos dos Estados Unidos. Aqui, a natureza criou o laboratório perfeito. A névoa fria do Oceano Pacífico encontra o solo rico, permitindo que cada acre de terra produza impressionantes 40 toneladas de frutas. Mas quando a colheita atinge seu pico frenético entre abril e junho, a tranquilidade dos campos desaparece. Começa uma corrida brutal contra o sol. As equipes invadem as plantações antes mesmo do amanhecer. Não é apenas para o conforto dos trabalhadores, é uma necessidade física. No frio da madrugada, a carne do morango está firme e estável. Se esperassem o calor do dia, a fruta se tornaria mole demais para sobreviver ao toque humano. E aqui está o paradoxo desta indústria massiva. Apesar de toda a tecnologia, nenhuma máquina supera a mão humana nesta etapa. A pele do morango é tão sensível que um robô a esmagaria, mas os trabalhadores não puxam a fruta. Puxar rasgaria o tecido delicado. Eles usam uma técnica precisa, cortando o caule com a unha, deixando exatamente 1 centímetro de haste verde. Isso não é estético, é uma barreira de segurança. Esse pequeno escudo verde impede que bactérias entrem no coração da fruta e evita que ela comece a oxidar por dentro. Assim que a fruta deixa a planta, um cronômetro invisível dispara. Existe uma janela de ouro de apenas 60 minutos. Se os caminhões não levarem a carga do campo para a fábrica dentro dessa hora crítica, o morango começa a respirar pesadamente, queimando seu próprio açúcar e perdendo aquele aroma que vale milhões. É uma operação de logística militar, onde cada minuto perdido é dinheiro que evapora. Quando os caminhões chegam à fábrica, a fruta entra em um mundo de aço inoxidável e água corrente. O primeiro passo é uma purificação total. Em vez de jatos fortes que feririam a fruta, os morangos mergulham em piscinas de água fria, onde bolhas de ar agem como milhares de dedos suaves, removendo a terra e os detritos sem causar um único arranhão. Agora, a tecnologia assume o comando. Sistemas de visão óptica localizam o verde das folhas e guiam lâminas ultra-rápidas para removê-las. O desperdício é zero. A precisão é absoluta. Apenas a polpa vermelha perfeita segue em frente para ser triturada. Mas como transformar essa polpa em geleia sem cozinhá-la até a morte? A resposta está na física: o vácuo. Em cozinhas comuns, fervemos a fruta a 100 graus, o que destrói a cor e o sabor fresco. Aqui, as caldeiras industriais sugam o ar para fora, baixando a pressão atmosférica. Isso faz com que a água dentro do morango ferva a apenas 65 graus Celsius. É uma mágica industrial. A fruta cozinha sem queimar. A água evapora, a mistura engrossa, mas a cor vermelha vibrante e o cheiro de fruta fresca permanecem intactos, protegidos pela baixa temperatura. Para garantir a consistência perfeita, adiciona-se pectina e açúcar, criando uma cola natural que manterá a geleia estável por anos. O passo final é o selamento. A geleia é derramada nos potes ainda quente, entre 75 e 80 graus. A tampa de metal é aplicada instantaneamente. À medida que o conteúdo esfria, ele encolhe, criando um vácuo natural poderoso dentro do vidro. Sem conservantes químicos, apenas calor e física, garantimos que um fruto que duraria dias agora dure 24 meses na sua prateleira. Deixamos a alta tecnologia da Califórnia e viajamos para as terras antigas da Turquia, a rainha indiscutível do figo, controlando 60% do mercado global. Aqui na região do Egeu, o clima é o engenheiro-chefe. Com ventos secos e temperaturas que ultrapassam os 40 graus, as árvores fazem o trabalho das máquinas.
O figo não é colhido fresco para ser seco em fornos. Ele seca no próprio galho. A árvore corta o fluxo de água para o fruto e o sol evapora a umidade lentamente através da casca. Isso concentra o açúcar de uma forma que nenhum forno artificial conseguiria imitar, criando uma textura que é a assinatura desta região. Mas essa dependência da natureza cria um pesadelo logístico. Os figos não amadurecem todos ao mesmo tempo. Em um único galho, você pode ter um figo pronto e outro ainda verde. Isso obriga 30 mil famílias de agricultores a vigiar seus pomares como sentinelas. A colheita aqui é uma demonstração de física simples. Eles usam varas longas para bater nos galhos. Apenas os figos que estão perfeitamente secos se soltam e caem nas redes. Os que ainda têm umidade permanecem presos, recusando-se a cair até que estejam prontos. É um sistema de seleção natural, onde a gravidade é o único juiz. Uma vez no chão, os figos continuam sua jornada sob o sol, descansando em prateleiras de madeira por até 5 dias. O vento quente remove a última umidade restante, travando o açúcar dentro da fruta. Quando o nível de água cai, o açúcar se torna tão concentrado que age como um conservante natural, impedindo que qualquer bactéria sobreviva. Este fruto que nasceu sob o sol escaldante agora pode viajar o mundo e durar 12 meses sem refrigeração. Nas fábricas, a tecnologia moderna finalmente encontra a tradição. Mesas vibratórias separam o que é bom do que é ruim, e olhos experientes escolhem apenas os figos que merecem o rótulo de qualidade superior, garantindo que cada mordida seja uma explosão de energia solar concentrada. Enquanto o figo exige paciência, o mirtilo exige força bruta e inteligência artificial. Esta pequena baga azul conquistou o mundo, representando 80% da produção global, graças a uma característica única. Ela amadurece de forma uniforme, permitindo a entrada de máquinas colossais. Nos vastos campos dos Estados Unidos, monstros de aço chamados Oxbow entram em cena. Eles são gigantescos, com estruturas em arco, que engolem fileiras inteiras de arbustos de uma só vez. Mas não se deixe enganar pelo tamanho. Dentro da besta, existe uma delicadeza surpreendente. O coração da máquina é um sistema de vibração inteligente. Ele não sacode o arbusto aleatoriamente. Ele usa uma frequência precisa, calibrada para derrubar apenas as bagas que estão cheias de açúcar e pesadas. As verdes mais leves e presas com mais força ficam para trás. Essas máquinas não dormem. Elas operam 24 horas por dia, colhendo dezenas de toneladas, substituindo exércitos de trabalhadores manuais. Quando essas toneladas de bagas chegam à fábrica, enfrentam seu primeiro teste, a água. A pele do mirtilo é fina e propensa a estourar. Por isso, o sistema de lavagem usa correntes suaves e borbulhas de ar para limpar a fruta sem força física. Mas a verdadeira triagem acontece no nível invisível. Câmeras multiespectrais, capazes de ver o que o olho humano não vê, escaneiam cada mirtilo em 360 graus. Elas procuram defeitos minúsculos, cores erradas ou formas estranhas. Se uma baga não for perfeita, um jato de ar comprimido a atira para fora da linha de produção. É um atirador de elite invisível que garante que apenas a elite das frutas sobreviva. Agora, as bagas sobreviventes enfrentam o desafio final, o frio extremo. Para congelar um mirtilo e fazer com que ele pareça fresco ao descongelar, você precisa ser mais rápido que a formação de gelo. O método tradicional transformaria a fruta em uma papa. A solução é o sistema IQF, congelamento rápido individual. Os mirtilos entram em um túnel onde a temperatura despenca para menos 4 graus Celsius, ou ainda mais baixo, mas eles não tocam o chão. Poderosos jatos de ar frio sopram de baixo para cima, fazendo com que as bagas flutuem no ar. É uma levitação criogênica. Suspensos no vazio gelado, os mirtilos congelam instantaneamente. Como não tocam uns nos outros, não formam blocos de gelo. Cada baga se torna uma pedra preciosa individual, dura como vidro. Esse choque térmico é tão rápido que a estrutura celular da fruta não tem tempo de se romper. Os nutrientes, a cor roxa profunda e as vitaminas ficam trancados lá dentro, em animação suspensa. Quando você descongela esses mirtilos meses depois, é como se eles tivessem acabado de sair do arbusto.
É a tecnologia parando o tempo biológico através do poder do frio e do vento. Do frio extremo, voltamos ao calor implacável do Vale de San Joaquim, na Califórnia. Aqui, uma indústria de $1 bilhão foi construída sobre a uva passa. Para alimentar o mundo com este lanche, os agricultores transformaram seus vinhedos em máquinas de secar gigantescas. O método é chamado de secagem na videira. Quando as uvas estão explodindo de açúcar, os trabalhadores cortam o caule principal que alimenta os cachos. É um corte cirúrgico que interrompe a vida da planta. O cacho, ainda pendurado no arame, começa a morrer lentamente. Mas não é uma morte desperdiçada, é uma transformação. Durante 6 a 8 semanas, sob o sol escaldante, a uva perde sua água e se torna uma passa escura e doce. O vinhedo inteiro se torna uma fábrica ao ar livre. Quando estão prontas, máquinas colhedoras passam pelas fileiras, sacudindo as videiras com dedos de borracha gigantes. As passas chovem nas esteiras transportadoras, já secas e prontas. Mas há um problema. Como limpar uma fruta seca sem usar água, que a faria apodrecer? A resposta é o ar. Na fábrica, as passas passam por ciclones de vento e escovas macias, que removem a poeira e os detritos sem adicionar uma gota de umidade. Câmeras a laser detectam qualquer passa que não tenha a cor certa e a removem. O que sobra é um produto puro, concentrado e capaz de viajar o mundo sem estragar. 900 milhões de toneladas de frutas. Sem essas intervenções, sem o vácuo, sem o choque térmico e sem a precisão dos lasers, a maior parte dessa riqueza desapareceria. Nós, humanos, aprendemos a manipular os elementos, terra, vento, fogo e gelo, para estender a vida do que comemos. Hoje, quando você abre um pote de geleia ou come um punhado de passas, você não está apenas se alimentando. Você está consumindo o resultado de uma vitória tecnológica sobre a própria natureza. Conseguimos parar o relógio, e é assim que alimentamos o mundo. A cada 12 meses, a civilização humana realiza um feito titânico, produzindo um oceano de vinho que supera a marca de 6,9 bilhões de galões. Esta não é apenas uma bebida para banquetes de luxo, é uma máquina econômica colossal, avaliada em mais de 400 bilhões de dólares. O mistério que vamos desvendar hoje é brutal em sua simplicidade. Como um único cacho de uvas, que vale apenas alguns dólares na videira e apodreceria em dias, é transformada em um ativo que pode custar dezenas de milhares de dólares e durar séculos. Bem-vindos à alquimia industrial. A nossa jornada começa nos vastos campos da Califórnia, Washington e Oregon, onde o sol doura intermináveis fileiras de videiras. Aqui, entre o final do verão e o início do outono, ocorre uma mobilização que lembra uma operação militar. A natureza dita o prazo, mas é a engenharia pesada que executa a missão. Em grandes vinhedos comerciais, a imagem romântica de camponeses colhendo uvas manualmente foi substituída por monstros mecânicos de alta precisão. Estas não são simples ferramentas agrícolas, são colheitadeiras avançadas, cujo preço pode variar de 75 mil a mais de 500 mil dólares por unidade. O valor é alto, mas a aposta é ainda maior. Estas máquinas são a única maneira de lidar com a escala massiva necessária para alimentar o mercado global. Imagine estar ao lado de uma dessas bestas de aço enquanto ela avança sobre as fileiras. O chão treme. A máquina não corta a planta, ela a domina. Utilizando barras vibratórias sofisticadas e mecanismos de agitação, a colheitadeira envia ondas de choque controladas através da videira. A frequência é calculada perfeitamente, forte o suficiente para fazer com que as uvas maduras se soltem do caule, mas delicada o bastante para não ferir a estrutura da planta ou romper a casca da fruta. É uma demonstração de força bruta aplicada com a delicadeza de um cirurgião. Assim que as uvas se desprendem, elas não tocam o chão. Elas caem em um sistema de correias transportadoras integrado que as leva imediatamente para grandes compartimentos de coleta. Mas a eficiência não para por aí. Enquanto a máquina ruge pelo campo, colhendo dezenas de acres em um único dia, um sistema de triagem interno já está trabalhando. Ventiladores e grades separam folhas, galhos e detritos das frutas preciosas antes mesmo que elas saiam do vinhedo.
A tecnologia substituiu centenas de mãos humanas, permitindo que as uvas sejam colhidas no pico exato de maturação, seja dia ou noite. Quando os compartimentos estão cheios, braços hidráulicos levantam a carga e a despejam em reboques robustos, que transportam toneladas de frutas frescas para a próxima etapa. A corrida contra o tempo começou. A partir do momento em que a uva sai da videira, ela começa a morrer. A missão da indústria é capturar sua alma antes que isso aconteça. Os caminhões chegam à vinícola descarregando montanhas de uvas tintas e brancas. O ar fica pesado com o cheiro doce e terroso da fruta. Aqui, a fruta entra na zona de transformação violenta. Primeiro, qualquer impureza que tenha sobrevivido ao campo é removida em correias vibratórias que sacodem a carga incessantemente. Em seguida, as uvas encontram a desengaçadeira. Esta máquina tem um objetivo singular: arrancar as uvas de seus caules remanescentes. Os caules são amargos e indesejados. Eles são descartados sem piedade. O que resta é a fruta pura, pronta para ser esmagada. Entramos agora na fase de trituração. Para o vinho tinto, este é um processo visualmente dramático. As uvas são pressionadas suavemente, rompendo as cascas e liberando o suco. Mas, e este é um detalhe crucial, as cascas e as sementes não são filtradas. Elas permanecem no suco. É nesta mistura caótica, que lembra um rio de lava rubi, que residem a cor profunda, o sabor complexo e os taninos que darão estrutura ao vinho. Nada é desperdiçado. Cada átomo de sabor é extraído à força. Esta massa líquida é bombeada para gigantescos tanques de aço inoxidável, verdadeiros reatores químicos, onde ocorre a magia da fermentação. O suco não é apenas armazenado, ele é transformado. Leveduras, sejam naturais ou adicionadas, iniciam um frenesi biológico, devorando os açúcares da uva e convertendo-os em álcool. O calor gerado por esta reação é intenso e precisa ser monitorado constantemente para não cozinhar o vinho. Após essa primeira explosão de atividade, muitas vezes ocorre uma segunda transformação, mais sutil, chamada fermentação malolática. Aqui, o ácido málico, que é áspero e agressivo, é convertido em ácido lático, mais suave. É a diferença entre morder uma maçã verde azeda e beber um copo de leite cremoso. A ciência doma a natureza selvagem do suco, preparando-o para o teste final de paciência. O rugido das máquinas e o borbulhar dos tanques dão lugar a um silêncio quase religioso. O vinho é transferido para o Santuário das Adegas, onde fileiras intermináveis de barris de carvalho aguardam. O ritmo frenético da colheita e da fermentação para abruptamente. Agora, o ingrediente principal é o tempo. O vinho repousará nestes caixões de madeira por 12 a 18 meses. Mas não se engane, ele não está apenas dormindo, está evoluindo. O carvalho não é apenas um recipiente inerte. Ele é um participante ativo no processo. A madeira infunde o líquido com notas de baunilha, tosta e especiarias, adicionando camadas de complexidade que a uva sozinha jamais poderia oferecer. Mais importante ainda, a madeira respira. Através dos poros microscópicos do carvalho, minúsculas quantidades de oxigênio entram em contato com o vinho. Esta micro-oxigenação é vital. Ela suaviza os taninos duros, tornando a bebida aveludada e estável. É um jogo de alto risco. Se entrar oxigênio demais, o vinho vira vinagre. Se entrar de menos, ele sufoca. Durante meses, este exército de barris permanece imóvel na escuridão, mas a vigilância é constante. Inspetores experientes, guardiões da qualidade, caminham entre as fileiras. Eles não usam sensores digitais aqui, mas sim seus próprios sentidos apurados. Eles retiram amostras diretamente dos barris, avaliando a cor, o aroma e a textura. O julgamento humano é a barreira final. Apenas os lotes que atingem a perfeição sensorial são permitidos prosseguir. Em paralelo, em algumas vinícolas que honram tradições antigas, o processo é ainda mais visceral. Uvas são esmagadas a pé em grandes tanques abertos, uma técnica que evita a quebra das sementes amargas, preservando um equilíbrio natural que as máquinas lutam para replicar. Seja através da alta tecnologia ou da tradição suada, o objetivo é o mesmo: criar um líquido digno de ouro.
No entanto, nem toda uva está destinada a se tornar vinho. Existe um universo paralelo na indústria, onde o destino da fruta é decidido não pela fermentação, mas pela estética e pelo sol. Para as uvas de mesa, aquelas que você compra no supermercado para comer frescas, as máquinas brutais de $500 mil são proibidas. A aparência é tudo. Um único arranhão ou uva esmagada pode desvalorizar um lote inteiro. Por isso, a colheita é feita inteiramente à mão. Trabalhadores qualificados movem-se silenciosamente pelas vinhas, selecionando apenas os cachos perfeitos, cortando-os com tesouras afiadas e depositando-os gentilmente em cestas macias. O valor aqui é definido pela perfeição visual e pela origem. Uma caixa de 18 libras de uvas pretas sem sementes vinda do Peru pode ser vendida por cerca de $48 a $55,50, competindo ferozmente com as safras da Califórnia. Após a colheita, estas uvas viajam em esteiras acolchoadas em instalações de embalagem refrigeradas, onde a velocidade se alia à delicadeza para garantir que a fruta chegue crocante ao outro lado do mundo. Mas há um terceiro destino, talvez o mais fascinante de todos: a mumificação solar. Falo das passas. Para criar este produto, a indústria utiliza a maior fonte de energia disponível no sistema solar, o próprio Sol. As uvas verdes, escolhidas por sua casca fina e alto teor de açúcar, não são colhidas quando maduras. Elas são deixadas na videira para morrer lentamente. Sob o calor escaldante, a água evapora e os açúcares se concentram, transformando a fruta suculenta em uma joia de energia concentrada. Quando o processo de secagem natural termina, a mecanização retorna com força total. Máquinas especializadas sacodem as videiras secas, fazendo chover passas sobre bandejas macias. O produto recolhido é levado para a fábrica, mas ele vem do campo sujo. Ele precisa ser purificado. As passas passam por unidades vibratórias que expulsam galhos e terra, seguidas por lavagens intensivas com água. E então a alta tecnologia assume. O produto passa por secadores industriais e entra na zona de classificação óptica. Lasers e câmeras escaneiam milhares de passas por segundo, detectando qualquer imperfeição de cor ou tamanho. Um jato de ar preciso dispara contra qualquer defeito, removendo-o da linha em um piscar de olhos. O que resta é embalado a vácuo, preservando a doçura da Califórnia por meses a fio. É a preservação da energia solar em forma comestível. Voltamos agora ao nosso vinho, que terminou seu longo sono nos barris. Ele está pronto para sua forma final. Mas antes de chegar à sua mesa, ele precisa ser engarrafado, um processo que combina temperaturas infernais e precisão microscópica. As garrafas de vidro nascem em fornos que operam a temperaturas superiores à lava vulcânica, moldadas a partir de areia derretida. Elas chegam à linha de engarrafamento estéreis e famintas. Em uma dança mecânica de alta velocidade, as garrafas marcham por correias transportadoras. Bicos de enchimento de precisão descem e injetam o vinho com exatidão milimétrica. Não pode haver erro. Uma gota a mais é desperdício, uma a menos é fraude. Imediatamente após o enchimento, ocorre o selamento. Rolhas de carvalho ou cortiça são comprimidas e forçadas para dentro do gargalo por máquinas poderosas. Este é o momento crítico. A rolha deve vedar perfeitamente o líquido, protegendo o investimento de anos contra o oxigênio destruidor. Para vinhos premium, a rolha de carvalho é um símbolo de status, um toque final de elegância orgânica em um produto industrial. Finalmente, a garrafa recebe sua identidade. Rótulos detalhados são aplicados, contando a história da safra, da região e da variedade. Braços robóticos empilham as caixas em paletes, criando torres de vidro e líquido prontas para cruzar oceanos. Começamos esta história com um fruto frágil pendurado sob o sol, vulnerável e barato. Terminamos com um produto robusto, capaz de viajar o mundo e envelhecer por décadas. Esta indústria de $400 bilhões não vende apenas suco de uva fermentado. Ela vende o domínio do homem sobre o tempo. Cada vez que você ouve o som de uma rolha sendo puxada, lembre-se, você não está apenas abrindo uma bebida.
Você está liberando anos de trabalho, a força de máquinas gigantescas e a paciência silenciosa de uma indústria que aprendeu a transformar a natureza em arte. Imagine um líquido branco que estraga em poucos dias se ficar fora da geladeira. Agora, imagine pegar milhões de litros desse líquido, lançá-lo dentro de um tornado de calor a 200 graus Celsius e transformá-lo em segundos em uma poeira capaz de durar anos. Como é possível remover toda a água sem cozinhar o leite? Bem-vindos ao interior de uma mega fábrica, onde a engenharia luta contra o tempo para transformar a natureza em pó. A jornada começa muito antes das máquinas gigantes serem ligadas. Começa no campo, em uma corrida contra um inimigo invisível e mortal, o tempo. O leite é 87% água, um ambiente perfeito para bactérias se multiplicarem. Assim que sai da vaca, o relógio biológico começa a contar. Para vencer essa guerra, a primeira arma é o frio. Imediatamente após a ordenha, o líquido é resfriado a 4 graus Celsius. Não é apenas frio, é a temperatura exata para colocar a biologia em hibernação. Mas o desafio real é mover esse oceano branco. Imagine uma frota de caminhões-tanque, verdadeiros cofres de aço inoxidável sobre rodas, cruzando as estradas. Cada um deles funciona como uma garrafa térmica gigante, blindada contra o calor do sol, transportando dezenas de milhares de litros de fazendas distantes até o coração da indústria. Quando esses gigantes de metal chegam aos portões da fábrica, a tensão aumenta. Eles não podem simplesmente descarregar. Aqui, a segurança é paranoica. Antes de qualquer mangueira ser conectada, uma equipe de elite entra em ação. Técnicos de laboratório, vestindo jalecos brancos imaculados, extraem amostras de cada tanque. Em minutos, eles realizam uma bateria de testes que determinaria o destino de toneladas de produto. Eles buscam intrusos microscópicos, salmonela, listeria, qualquer sinal de contaminação. Eles medem a gordura e a proteína com precisão decimal. Se um único indicador estiver fora do padrão, todo o caminhão, valendo milhares de dólares, é rejeitado na hora. Não existe quase bom nesta indústria. Somente quando o computador dá o sinal verde é que as válvulas se abrem e o leite é bombeado para dentro, entrando em um sistema de tubos de aço, onde nunca mais verá a luz do dia, nem será tocado por mãos humanas. Agora que o leite está dentro da fortaleza de aço, ele precisa ser preparado. A primeira etapa é um ato de violência controlada chamado pasteurização. O objetivo é simples, matar qualquer bactéria nociva sem destruir o sabor, mas fazer isso requer um domínio absoluto da temperatura. O leite flui para dentro de trocadores de calor, um labirinto de placas metálicas finíssimas. Em questão de segundos, o líquido que estava gelado é disparado para 72 graus Celsius. É um calor intenso, suficiente para queimar a pele, mas calculado para ser fatal apenas para os micróbios. O segredo aqui é a velocidade. O leite suporta esse inferno térmico por exatos 15 segundos. Se ficar mais tempo, ele cozinha e perde os nutrientes. Se ficar menos, não é seguro. É um equilíbrio na lâmina de uma faca. E então, tão rápido quanto subiu, a temperatura é derrubada. O sistema força o resfriamento imediato de volta para menos de 5 graus. Esse choque térmico brutal garante que o leite que segue adiante é estéril, seguro e ainda fresco. Sensores digitais monitoram cada gota. Se a temperatura variar meio grau que seja, o fluxo para automaticamente. Nada escapa ao olhar eletrônico da fábrica. O que temos agora é um líquido seguro, mas ainda é apenas leite cru. Para transformá-lo em um produto industrial perfeito, precisamos desmontá-lo peça por peça. Na natureza, o leite varia. No verão, a gordura muda. No inverno, a proteína altera. Mas a indústria não aceita variações. Cada colher de pó deve ser idêntica à anterior. Para conseguir isso, o leite entra nas centrífugas. Imagine um tambor de metal girando a milhares de rotações por minuto. A força gerada aqui é colossal, muitas vezes maior que a gravidade da Terra. Sob essa pressão esmagadora, o leite se divide. A gordura, que é mais leve, é arrancada do líquido e sai como creme. O leite desnatado mais pesado é arremessado para as paredes da máquina. É física pura separando a natureza em seus componentes básicos. Não há batedeiras, apenas a força bruta da velocidade separando moléculas. Agora, os engenheiros tornam-se arquitetos. Eles pegam o leite desnatado e injetam de volta uma quantidade matematicamente precisa de creme. Se a receita pede 26% de gordura, a máquina entrega exatos 26%. Nem mais, nem menos. Computadores analisam o fluxo em tempo real, ajustando as válvulas instantaneamente.
O resultado é um leite padronizado, um líquido projetado para ser consistente, pronto para enfrentar o maior desafio de todos, a remoção da água. Aqui encontramos um problema físico. O leite é quase 90% água. Para virar pó, essa água tem que sumir. Mas se fervermos o leite a 100 graus, como fazemos na cozinha, ele vai queimar, caramelizar e ficar com gosto ruim. A solução dos engenheiros é genial. Eles mudam as leis da física. O leite entra em torres gigantescas, chamadas evaporadores. O interior dessas máquinas está sob vácuo. Quando você retira a pressão do ar, a água não precisa chegar a 100 graus para ferver. Lá dentro, o leite ferve a apenas 55 graus Celsius. É uma ebulição suave, morna, que preserva todas as vitaminas e o sabor fresco. Enquanto o leite desce pelos tubos metálicos, o vapor é sugado para fora. O líquido vai ficando mais grosso, mais denso, transformando-se em um concentrado rico e amarelo, muito parecido com o leite condensado. Neste estágio, metade da água já foi embora. Mas o leite ainda é líquido. Retirar o resto da umidade é a parte mais difícil e perigosa. Se usassem apenas calor, o produto viraria uma pedra dura. Para criar um pó fino e solto, é preciso uma tecnologia que parece mágica. Chegamos ao coração da fábrica. A torre de secagem, ou spray dryer, é uma estrutura titânica, muitas vezes com a altura de um prédio de vários andares. O que acontece aqui dentro é um caos controlado. O leite concentrado e viscoso é bombeado para o topo da torre. Lá, ele é forçado através de bicos minúsculos sob alta pressão, ou discos que giram tão rápido que zumbem como motores a jato. Essa ação pulveriza o leite. O líquido denso explode em uma névoa fina, composta por bilhões de gotículas microscópicas flutuando no ar. No mesmo instante, um furacão de ar quente a 200 graus Celsius é soprado para dentro da câmara. O encontro é dramático. O ar quente atinge a névoa. Como as gotículas são minúsculas, a água restante evapora em uma fração de segundo. É tão rápido que o calor não tem tempo de estragar o leite. A gota líquida seca instantaneamente enquanto cai, transformando-se em uma esfera perfeita de pó. Olhando através das janelas de inspeção, parece que está nevando dentro da torre. Uma nevasca de pó branco caindo suavemente para o fundo. Em segundos, o que era um líquido biológico perecível se transformou em matéria seca, estável e estéril. Ciclones de ar capturam cada grão de pó, garantindo que nada seja desperdiçado. Mas o processo ainda não acabou. O pó está quente e frágil. O pó recém-nascido sai do inferno da torre precisando de cuidados. Ele viaja para um sistema chamado leito fluidizado. É uma visão hipnotizante. Uma corrente suave de ar frio é soprada de baixo para cima, fazendo com que o pó sólido flutue e se comporte exatamente como um líquido. Ele borbulha, corre e flui como água, mas é seco. Esse banho de ar esfria as partículas suavemente, impedindo que a gordura derreta e forme grumos. O objetivo é que cada grão fique solto. Para garantir a perfeição, o pó passa por peneiras vibratórias que tremem sem parar. Essas malhas de aço capturam qualquer partícula que seja grande demais ou qualquer impureza minúscula que possa ter entrado. O que passa pela peneira é ouro branco, um pó fino, uniforme, da cor do marfim, que flui como areia do deserto. Muitas vezes uma pitada invisível de lecitina de soja é pulverizada sobre o pó nesta fase. Isso é o que garante a mágica quando você coloca o leite no café. Faz com que o pó afunde e se dissolva instantaneamente, em vez de flutuar na superfície. Tudo é pensado para a experiência final. O produto agora é tecnicamente perfeito, mas ele tem um inimigo mortal esperando do lado de fora, o oxigênio. O oxigênio é vida para nós, mas morte para o leite em pó. O contato com o ar faz a gordura oxidar, deixando o produto com gosto rançoso em pouco tempo. A linha de embalagem é a última fronteira de defesa. Máquinas automáticas enchem latas, sacos e sachês em uma velocidade alucinante, sem que nenhuma mão humana toque em nada. Mas antes de fechar o pacote, acontece um truque invisível. A máquina injeta um sopro de gás nitrogênio dentro da embalagem. O nitrogênio expulsa todo o oxigênio para fora. É como criar uma atmosfera alienígena dentro da lata, onde o tempo para. O nitrogênio é um escudo invisível que preserva o frescor. Agora, hermeticamente selado, o leite em pó pode durar anos. Ele pode viajar em contêineres de navios sob o sol escaldante, pode ser estocado em armazéns no deserto ou levado para missões de ajuda humanitária.
Detectores de metais e balanças a laser fazem a verificação final. Se a lata tiver 1 grama a menos ou um fragmento de metal, ela é chutada da linha. Somente a perfeição é encaixotada e despachada para o mundo. De volta à sua cozinha, em uma manhã tranquila, você pega uma colher desse pó e o mistura no café. Ele desaparece em um redemoinho cremoso instantaneamente. Parece simples, não é? Mas lembre-se do que você acabou de ver. Aquele pó branco é um sobrevivente. Ele viajou centenas de quilômetros, foi resfriado, aquecido, girado a velocidades insanas, fervido no vácuo e seco em um tornado de fogo. É o triunfo da engenharia humana sobre as limitações da biologia. O leite que duraria dias, agora é eterno. Transformamos um líquido frágil em um recurso estratégico que alimenta o planeta. Isso não é apenas comida, é o verdadeiro poder da indústria. Obrigado por assistir. Imagine um país 235 vezes menor que os Estados Unidos. Pela lógica, 1/4 deste território deveria estar no fundo do oceano. Não há sol suficiente, a terra é escassa e o mar é uma ameaça constante. Mas esqueça o que você sabe sobre agricultura. Este pequeno ponto no mapa desafiou as leis da natureza para se tornar o segundo maior exportador de alimentos do planeta. Como eles fizeram isso? Eles pararam de olhar para o chão e começaram a construir uma máquina biológica gigante. Para entender como esta nação minúscula alimenta o mundo, precisamos encolher a nossa visão para algo menor que uma unha. Tudo começa com um código. Não um código de computador, mas o código da vida. Se o Vale do Silício, na Califórnia, é a capital dos softwares, a Holanda construiu o Vale das Sementes. Esqueça a imagem do agricultor com as mãos sujas de terra a escolher os melhores grãos. Isso é passado. Aqui, a agricultura é uma ciência de precisão que acontece em laboratórios estéreis, operados por mais de 40 corporações de elite. Nestas salas brancas, cientistas e engenheiros não estão apenas a cultivar plantas. Eles estão a projetar supercomponentes biológicos. O valor que se cria nestas mesas de laboratório é algo que desafia a compreensão. Um único quilograma de sementes de tomate de alta tecnologia pode custar até $50.000 americanos. Vamos colocar isto em perspectiva. Isso é mais caro do que 1 quilograma de ouro maciço. Por que alguém pagaria o preço de um carro de luxo por um saco de sementes? Porque estas não são sementes comuns. Elas são cápsulas de sobrevivência, programadas geneticamente. Elas nascem com uma resistência embutida a doenças, o que significa que não precisam de banhos tóxicos de pesticidas químicos. Elas são projetadas para responder a cada miligrama de nutriente com uma eficiência matemática. O resultado deste investimento de bilhões de dólares é um monopólio silencioso. Hoje, este pequeno país controla 60% de todo o mercado mundial de batata semente. A comida que chega ao seu prato, seja na América ou na Ásia, muito provavelmente começou o seu ciclo de vida nestes laboratórios holandeses. Mas possuir a semente mais valiosa do mundo é inútil se você não tem onde plantá-la. E na Holanda, a terra é o recurso mais escasso que existe. A agricultura tradicional é suja, imprevisível e desperdiça espaço. Para vencer, os engenheiros holandeses tiveram de tomar uma decisão radical: matar o solo. A solução para a falta de terra vem, ironicamente, da rocha mais dura. O processo é digno de uma fundição de aço. Em fábricas colossais, rochas de basalto vulcânico são atiradas para dentro de fornos que rugem com um calor infernal. Estamos a falar de temperaturas que atingem os 1.500 graus Celsius, ou 2.700 graus Fahrenheit. Neste calor extremo, a rocha sólida derrete-se e transforma-se num rio de lava incandescente. Esta lava não arrefece para virar pedra novamente. Em vez disso, ela é fiada em centrífugas gigantescas a velocidades alucinantes, transformando a pedra líquida em fibras finas, leves e esponjosas. O resultado chama-se lã de rocha. Pode parecer uma espuma macia, mas este material é a base de uma revolução. É um meio de cultivo estéril, limpo e perfeito. Ao contrário da terra, que está cheia de bactérias e variações, a lã de rocha é inerte. Ela oferece aos engenheiros agrícolas um controle divino sobre a plantação.
A estrutura deste material cria um paradoxo físico brilhante. Ele consegue reter água muitas vezes superior ao seu próprio peso, mas, ao mesmo tempo, mantém milhões de bolsas de ar microscópicas abertas. Isso significa que as raízes da planta nunca se afogam. Elas bebem água e respiram oxigênio puro simultaneamente, algo impossível na terra lamacenta. Com as plantas fixadas nestes blocos de rocha afiada, o desperdício torna-se obsoleto. Computadores controlam cada gota de água. O sistema é tão preciso que gera uma economia de água de 90% em comparação com a agricultura tradicional. E o fertilizante, reduzido em 40%. Nada se perde para o solo porque não há solo. É um circuito fechado de eficiência brutal. Agora que as plantas têm raízes perfeitas, elas precisam de luz e calor. Mas estamos no norte da Europa, onde o sol é tímido e o frio é constante. A resposta holandesa foi cobrir o país com vidro. Não estamos a falar de pequenas estufas de quintal. Estamos a falar de 10.000 hectares de complexos de vidro, temperado de alta tecnologia. São cidades transparentes dedicadas à produção de comida. Ao contrário das estufas de plástico frágeis do sul da Europa, estas são catedrais de aço e vidro que operam 24 horas por dia. À noite, a visão é de ficção científica. O brilho das potentes luzes LED que substituem o Sol é tão intenso que os satélites no espaço conseguem ver o contorno dos Países Baixos a brilhar na escuridão da Europa. Eles criaram um verão eterno artificial, mas a verdadeira genialidade está no ar que estas plantas respiram. Enquanto o resto do mundo entra em pânico com as emissões de carbono, os agricultores holandeses fizeram algo impensável. Eles compram poluição industrial. Existe uma rede nacional de tubulações maciças, como veias subterrâneas, que transporta dióxido de carbono industrial. Este gás é capturado nas chaminés das refinarias de petróleo no porto de Roterdã e bombeado diretamente para as estufas. Para nós, o CO2 é um problema. Para as plantas, é comida pura. Através de sistemas de tubos ultrafinos, este gás é injetado diretamente nas folhas e raízes. Com esta dose extra de carbono, a fotossíntese entra em hipervelocidade. As plantas crescem 30% mais rápido e produzem frutos maiores, sem que o agricultor precise de aumentar a área de plantio em um único centímetro. Eles transformaram o lixo da indústria pesada no combustível da vida. Quando você combina sementes de ouro, raízes de rocha vulcânica e uma atmosfera anabolizada, o resultado é uma linha de montagem biológica aterrorizante. O tomateiro deixa de ser uma planta e torna-se uma máquina de produção de biomassa. A escala aqui é vertical. Como não podem expandir para os lados, eles crescem para cima. As videiras de tomate nestas estufas não são arbustos, são gigantes que atingem mais de 10 metros de altura. Elas ficam suspensas em ganchos industriais que descem do teto, criando corredores verdes que parecem não ter fim. Num campo aberto normal, um tomateiro dá frutos por uma estação e morre. Aqui, o ciclo é implacável. Uma única planta é colhida continuamente durante 11 meses seguidos. As raízes, trancadas nos seus blocos estéreis de lã de rocha, trabalham sem parar. A produtividade é de outro mundo. Este pequeno país, onde chove o tempo todo, consegue produzir quase 1 milhão de toneladas de tomates por ano. O valor de exportação desta única fruta atinge os 2 bilhões de dólares. Eles competem cabeça a cabeça com países ensolarados e gigantescos, e vencem não pela força bruta, mas pelo controle absoluto de cada variável. Mas a Holanda não é feita apenas de comida. O seu símbolo mais famoso é a tulipa. E se você acha que o cultivo de flores é um processo delicado e romântico, prepare-se para um choque. A indústria da tulipa é um campo de batalha mecânico, onde a beleza é sacrificada em nome do lucro. Para produzir os bulbos que o mundo inteiro quer comprar, os agricultores realizam um massacre calculado. Uma tulipa precisa de 5 a 7 anos para amadurecer. Mas o objetivo aqui não é vender a flor. O dinheiro está no bulbo, na raiz. Quando os campos explodem em cores vibrantes e as flores atingem o auge da sua beleza, máquinas monstruosas entram em ação. Elas não estão lá para colher as flores, estão lá para destruí-las.
Máquinas de desponta avançam pelos campos com eixos rotativos velozes, decapitando milhões de flores num único dia. Pode parecer cruel, mas é pura eficiência biológica. Ao cortar a cabeça da flor, a máquina impede que a planta gaste energia a criar sementes. Em choque, a planta redireciona todo o açúcar e energia da fotossíntese para baixo, para engordar o bulbo enterrado na terra. A morte da flor é a vida do produto. 2 meses depois, quando as folhas murcham, começa a colheita subterrânea. E aqui vemos a engenharia holandesa no seu melhor. Sistemas de esteiras de aço levantam toneladas de terra, mas os bulbos têm uma pele fina e sensível. Um arranhão pode arruinar o preço. Para resolver isso, as máquinas industriais brutas são revestidas internamente com borracha macia e usam jatos de ar de alta pressão para limpar a terra. É como manusear ovos com uma escavadeira. O resultado são 2,5 bilhões de bulbos perfeitos por ano. A logística que se segue é digna de uma operação militar. No leilão da Royal Flora Holland, o maior mercado de flores do mundo, o tempo é o inimigo. Caminhões elétricos zunem por armazéns gigantescos. O sistema é tão rápido que uma tulipa colhida hoje de manhã pode estar num avião à tarde e à venda num supermercado em Nova York ou Tóquio em apenas 24 horas. Até agora, falamos de plantas. Elas são fáceis de controlar porque ficam paradas. Mas o desafio final da Holanda foi aplicar esta lógica industrial a seres vivos, que pensam, andam e têm vontade própria, as vacas. Com apenas 1,5 milhão de vacas, um rebanho minúsculo comparado aos gigantes globais, a Holanda atinge uma produtividade assustadora, mais de 9.000 quilogramas de leite por vaca todos os anos. O segredo? Eles transformaram a fazenda numa extensão da internet. Cada vaca aqui não é apenas um animal, é um nó de dados numa rede digital. Elas usam colares com chips inteligentes que monitoram tudo. O sistema sabe se a vaca está doente 48 horas antes de ela sequer ter febre. Mas a verdadeira revolução são os robôs. Esqueça o trabalho manual. O robô Lely Vector é um chefe de cozinha autônomo sobre rodas. Ele desliza silenciosamente pelo estábulo, usa lasers para escanear a comida e sabe exatamente quando as vacas estão com fome. Ele mistura a ração com uma precisão de laboratório, garantindo que cada mordida tenha os nutrientes perfeitos. E a ordenha. A imagem do fazendeiro a acordar às 4 da manhã acabou. O robô Lely Astronaut mudou as regras do jogo. O sistema é voluntário. A vaca decide quando quer ser ordenhada. Quando ela sente vontade, entra na máquina. Um braço robótico usa lasers 3D para encontrar as tetas com suavidade e precisão. Enquanto o leite flui, sensores analisam a qualidade em tempo real. Se o leite tiver qualquer problema, é descartado automaticamente por uma válvula separada, sem que nenhum humano precise intervir. O leite bom é resfriado instantaneamente a 4 graus Celsius num sistema fechado. Do úbere da vaca até ao tanque, o leite nunca toca no ar, nunca vê uma mão humana. É a pureza garantida pela robótica. Ao olharmos para esta engrenagem colossal que é a agricultura holandesa, percebemos que a imagem romântica do campo desapareceu. O que vemos aqui é o futuro da sobrevivência da nossa espécie. Com um território 235 vezes menor que os seus concorrentes, esta nação provou que o tamanho não importa. A terra é apenas uma variável, não um limite. Eles transformaram a escassez mortal em abundância infinita, usando dados, aço, vidro e microchips. Num mundo onde a população cresce e os recursos diminuem, o modelo holandês é um aviso e uma esperança. Não precisamos de mais florestas derrubadas para criar campos. Precisamos de mais inteligência. Enquanto o mundo reza por chuva, a Holanda olha para os seus monitores, controlando cada gota, cada raio de luz e cada grama de vida. A natureza foi domada. Bem-vindos à era da comida projetada. Imaginem uma indústria colossal, avaliada em mais de 4 bilhões de dólares, que depende de uma tecnologia com 800 anos de idade. Num mundo obcecado pela velocidade, a produção deste pó verde é um verdadeiro paradoxo de engenharia. Para obter apenas 30 gramas de produto final, uma quantidade menor do que a que cabe num único pacote de chá, uma maciça mó de pedra deve girar continuamente durante 1 hora inteira. Um erro de temperatura, um raio de luz indesejado, e todo o lote é destruído.
Bem-vindos ao mundo oculto do matcha, uma jornada que começa ao desligar o sol e termina com uma paciência capaz de transformar folhas frágeis no ouro verde moderno. Como é que este processo lento sobreviveu à era industrial? Quando a maioria de nós segura um copo de papel com um latte verde brilhante, a nossa mente viaja imediatamente para o Japão. Visualizamos templos zen, cerimônias silenciosas e mestres de kimono. Mas a realidade industrial é muito mais complexa e surpreendente. Poucos sabem que este pó, hoje reverenciado como um tesouro nacional japonês, tem na verdade as suas raízes profundas na China vizinha. A história foi reescrita não por monges, mas pelo mercado. O verdadeiro ponto de viragem, o Big Bang do matcha, não aconteceu num mosteiro antigo, mas sim em 2007, quando a gigante Starbucks decidiu colocar o matcha latte no menu global. Naquele momento, algo sagrado foi transformado numa mercadoria de massa. O matcha saiu do silêncio dos templos para o barulho das ruas de Nova York e Londres. Hoje, estamos a falar de uma indústria que movimenta mais de 4 bilhões de dólares por ano. Mas aqui está o segredo que os rótulos não contam. Apesar de ser a alma do matcha, o Japão produz apenas cerca de 25% do volume global. O Japão focou-se na arte, no segmento Ultra Premium, onde 1 quilo pode custar milhares de dólares. O resto pertence aos gigantes industriais da China, que utilizam uma escala massiva e velocidades de produção que fariam um mestre de chá tradicional desmaiar. Enquanto os Estados Unidos importam mais de 1.000 toneladas por ano, a batalha pela qualidade é travada nos campos. E para entender por que o verdadeiro matcha custa tanto, precisamos de ir até lá, ao momento em que a agricultura declara guerra ao próprio sol. Tudo começa em abril, nas colinas enevoadas de Kyoto e Haiti. Se visitassem estes campos nesta época, veriam algo estranho. A paisagem verde desaparece, engolida pela escuridão. Milhares de hectares são cobertos por estruturas negras, como se a terra estivesse a ser escondida do céu. Isto é o sombreamento, um ritual obrigatório. Redes especiais são estendidas sobre as plantas para bloquear até 90% da luz solar. Não é apenas proteção, é manipulação biológica pura. Ao retirar a luz, forçamos a planta a entrar em pânico. Num modo de sobrevivência desesperado, a planta começa a bombear níveis extremos de clorofila para as folhas, tentando capturar qualquer raio de luz possível. É este estresse controlado que muda tudo. A planta deixa de produzir compostos amargos e começa a converter açúcares num aminoácido precioso chamado L-teanina. É a L-teanina que dá ao matcha aquele sabor umami, profundo, saboroso e doce. Se deixássemos o sol tocar nestas folhas, elas tornariam-se num chá verde comum, amargo e adstringente. Os agricultores tornam-se engenheiros de luz. Eles ajustam as redes manualmente, dia após dia, reagindo a cada nuvem e a cada mudança de temperatura. É um jogo de alto risco. Se removerem a sombra um dia antes, o sabor perde-se. Se deixarem um dia a mais, a planta pode enfraquecer demasiado. É este equilíbrio precário, mantido por semanas, que justifica o preço elevado do produto final. Mas quando as redes são finalmente retiradas, começa uma nova corrida contra o relógio. Assim que a sombra é levantada, o campo revela folhas de um verde quase neon, saturadas de nutrientes. Agora, a indústria divide-se em 2 caminhos: a precisão das mãos humanas contra a força bruta das máquinas. Para o matcha de grau cerimonial, aquele usado pelos imperadores e monges, a colheita é uma operação cirúrgica. Trabalhadores experientes entram nos campos para apanhar apenas o topo da planta, as 2 ou 3 folhas mais jovens. Estas folhas são especiais. São macias, flexíveis e pobres em fibras duras. Aqui, os olhos não são suficientes. Os colhedores usam o tato. A ponta dos dedos sente a textura da folha, decidindo em milissegundos se ela é digna ou não. É um trabalho lento, exaustivo e incrivelmente caro. Mas o mundo moderno tem sede de matcha e as mãos humanas não conseguem encher milhões de latas de refrigerante e bolos. É aqui que entram as máquinas. Para o matcha culinário, a indústria mobiliza a sua artilharia pesada.
Em terrenos íngremes onde tratores não chegam, vemos ceifeiras portáteis operadas por 2 homens. Uma lâmina horizontal corta o topo dos arbustos numa única passagem, enquanto um aspirador nas costas suga as folhas para um saco. A produtividade salta de 4 a 6 vezes, em comparação com a colheita manual. Mas nos grandes campos planos, a escala torna-se monstruosa. Colifeiras autopropulsadas, veículos que parecem saídos de um filme de ficção científica, avançam sobre as linhas de chá. Uma única destas máquinas faz numa hora o que uma equipa humana levaria um dia inteiro para conseguir. Elas são eficientes, padronizadas e rápidas. Mas a máquina é cega. Ela não sente a folha, ela apenas corta. Independentemente de como foi colhida, a folha agora é uma bomba relógio. No momento em que é separada do caule, começa a morrer. A oxidação ataca e temos apenas algumas horas para salvar a cor. As folhas cortadas correm para a fábrica. A janela de segurança é minúscula, de 1 a 3 horas no máximo. Se esperarmos mais, a folha começa a fermentar, aquecendo por dentro e ficando castanha. Na fábrica, o primeiro passo não é lavar ou cortar, é parar o tempo. As folhas entram na câmara de vaporização. Este é o momento mais crítico da transformação térmica. Não estamos a cozinhar a folha, estamos a dar-lhe um choque térmico calculado. Durante apenas 20 a 40 segundos, a folha é envolvida por um vapor suave, mais intenso. Este vapor não serve para limpar, serve para matar as enzimas. É um interruptor químico. O calor desativa a enzima que causa a oxidação. Imaginem morder uma maçã e deixá-la na mesa, ela fica castanha. O vapor impede que isso aconteça com o chá. Sem estes 20 segundos de vapor, não existiria matcha verde, existiria apenas chá preto. Além disso, o vapor elimina aquele cheiro forte de relva cortada, deixando apenas o aroma doce e vegetal. A folha sai da câmara ainda úmida, mas agora a sua cor vibrante está bloqueada, imortalizada. Mas agora temos outro problema: a água. A folha está encharcada e pesada. Precisamos de a transformar completamente. Aqui, o processo do matcha separa-se de todos os outros chás do mundo. Normalmente, o chá é enrolado e torcido para libertar sabor. Mas para o matcha, queremos o oposto. As folhas entram num túnel de vento quente, uma besta de secagem de múltiplos andares. A temperatura sobe para os 80 ou 100 graus Celsius. As folhas voam lá dentro, suspensas no ar, secando enquanto permanecem planas. Não há rolos para as esmagar. Elas devem permanecer abertas. O processo dura até 40 minutos, retirando a umidade lentamente para não queimar a clorofila preciosa. O que sai do forno é seco e quebradiço, mas ainda não é matcha. É uma mistura suja de folhas, caules, veias e pedaços de madeira. Para fazer o pó mais suave do mundo, precisamos de realizar uma cirurgia de separação. O material entra na refinaria. Aqui, uma sinfonia de máquinas usa vibração, peneiras e correntes de ar para separar o pesado do leve. O objetivo é implacável: eliminar tudo o que não seja a carne pura da folha. Os caules duros, fora. As veias fibrosas, fora. Se deixarmos passar um pedaço de caule, o pó final terá um sabor arenoso e amargo. Apenas os flocos mais leves e puros sobrevivem a este processo. O resultado chama-se tencha. É a alma do matcha, purificada e pronta. Estes flocos são cortados em pedaços uniformes, criando um confete verde. Agora estamos prontos para a fase final, a fase onde a engenharia moderna se curva perante a física da pedra. Chegamos ao coração da fábrica. O barulho dos motores e ventiladores desaparece. Entramos numa sala climatizada, silenciosa, onde fileiras de objetos cilíndricos giram hipnoticamente. Estas são as mós de granito. Num mundo onde a eficiência é medida em toneladas por hora, esta sala é um desafio à lógica. A tecnologia aqui é basicamente a mesma há 800 anos. 2 pedras pesadas, esculpidas à mão com ranhuras precisas. A pedra de cima gira sobre a de baixo. Por que usar pedra na era do titânio e do laser? A resposta é o calor. Se usássemos moinhos de metal industriais de alta velocidade, o atrito geraria tanto calor que queimaria o chá.
O verde brilhante tornaria-se amarelo e o sabor doce transformaria-se em cinza amarga. A pedra é fria e a pedra é lenta, incrivelmente lenta. As mós giram a apenas 30 a 60 rotações por minuto. É mais lento que o ponteiro dos segundos do vosso relógio. Esta lentidão é o segredo. Ela tritura as folhas em partículas microscópicas, medidas em microns, sem aquecer o produto. O resultado desta paciência é chocante para qualquer gerente de fábrica moderno. Uma mó inteira, a trabalhar sem parar, produz apenas 30 a 40 gramas de pó numa hora. 30 gramas é o suficiente para fazer apenas algumas chávenas de chá. Imaginem a escala necessária para alimentar o mundo. Para produzir as toneladas que a Starbucks e os supermercados exigem, são necessárias salas com centenas, milhares destas mós a girar dia e noite. É uma força industrial feita de milhares de pequenas lentidões. O pó que sai das bordas da pedra é tão fino que se comporta como fumo. Dissolve-se na água instantaneamente, criando aquela espuma rica que conhecemos. O produto final é agora mais valioso do que o ouro, mas também mais frágil do que vidro. O matcha em pó tem 3 inimigos mortais que estão à espera para o matar: a luz, a umidade e o oxigênio. Se deixarmos este pó exposto ao ar, ele oxida e morre em questão de horas. A linha de embalagem é a última fronteira de defesa. Para o Matcha Premium, usam-se latas de metal herméticas, seladas a vácuo ou com azoto, criando um cofre impenetrável. É a única forma de garantir que o consumidor, do outro lado do mundo, sinta o mesmo sabor que o mestre de chá no Japão. Para o mercado de massas, máquinas ultra rápidas enchem milhões de pequenos pacotes stick para lattes instantâneos. A engenharia aqui foca-se na velocidade e na vedação perfeita. O objetivo é congelar o frescor no tempo, até o momento em que vocês abrem o pacote. Esta é a jornada incrível do matcha. Começamos nas colinas escuras, onde enganamos a natureza para criar sabor. Passamos por máquinas que colhem hectares num dia e terminamos numa sala onde pedras antigas giram mais devagar que o tempo. Numa era onde tudo é instantâneo, o matcha é uma lição de resistência. Cada grama deste pó representa uma hora de trabalho de uma pedra de granito. É a prova de que, mesmo na indústria moderna, há coisas que não podem ser apressadas. Da próxima vez que beberem aquele gole verde e sentirem a energia, lembrem-se, vocês não estão apenas a beber chá. Estão a beber o resultado de uma batalha épica entre a biologia, a engenharia e o tempo. E o vencedor, felizmente, está na vossa chávena. Você acha que os danos de 2,5 bilhões de dólares causados por javalis nos Estados Unidos são um desastre? Na Austrália, um exército de 12 bilhões de invasores, 50 vezes maior que a população humana do país, massacrou 40 milhões de nativos e quase colapsou um sistema de 100 milhões de anos. Eles atacam com ácido e cegam suas vítimas. Mas a salvação não veio de bombas ou máquinas, e sim de uma vespa menor que um grão de poeira. Como o invisível venceu o invencível. Para entender como quase perdemos tudo, precisamos olhar para o que estava em jogo. Imagine uma fábrica biológica perfeita, isolada do resto do mundo por 37 milhões de anos. Este lugar é a Ilha de Natal. Não é apenas uma ilha, é uma máquina viva, afinada pela evolução. Aqui a natureza criou uma força de trabalho única, o caranguejo vermelho. Eles não são apenas animais, eles são os engenheiros do solo. Com uma densidade populacional impressionante de 110 mil caranguejos para cada habitante humano, eles dominam a paisagem. Durante eras, sua função foi clara: reciclar. Eles revolvem a terra, limpam as folhas caídas e mantêm a floresta respirando. Sem eles, o motor da selva para. Todo ano, essa máquina exibe sua força máxima. Centenas de milhões de caranguejos emergem da sombra verde em sincronia total. É um evento tão massivo que o Google já dedicou um dia inteiro a ele. Eles marcham como um rio vermelho vivo, cobrindo estradas, escalando pontes construídas exclusivamente para eles e descendo até o mar para garantir a próxima geração. É uma operação logística de escala global, acontecendo em uma ilha onde 70% do território é um parque nacional intocável.
Pássaros raros, rios subterrâneos e árvores gigantes dependem inteiramente desses trabalhadores blindados. Era um sistema à prova de falhas, ou pelo menos era o que pensávamos até o século XX. A ruptura desse equilíbrio perfeito não veio com uma explosão nuclear, mas com a chegada silenciosa de navios de carga. Escondido entre mercadorias, desembarcou um invasor pequeno, mas com um apetite de destruição global, a formiga louca amarela. O nome parece inofensivo, até engraçado, mas não se deixe enganar. Louca refere-se ao seu movimento errático e à velocidade insana de seus ataques. Em um ecossistema que nunca conheceu predadores terrestres, a chegada dessas formigas foi como soltar um vírus em um computador sem antivírus. Elas não apenas sobreviveram, elas conquistaram. Em poucos anos, elas construíram uma super colônia. Não estamos falando de formigueiros comuns. Estamos falando de uma entidade única, conectada, com 12 bilhões de soldados operando como um só organismo. Durante a estação chuvosa, esse exército brotava do solo como uma maré viva. E eles tinham uma arma secreta, ácido fórmico. Um dos ácidos naturais mais potentes do mundo. O ataque era um pesadelo químico. Ao encontrar um caranguejo vermelho, milhares de formigas disparavam jatos de ácido diretamente nos olhos do gigante. Cego em segundos e em agonia, o caranguejo ficava indefeso. Em menos de 24 horas, um animal centenas de vezes maior que seus atacantes estava morto, transformado em alimento para a colônia. O massacre foi industrial. A população de caranguejos despencou de 40 milhões para apenas 15 milhões. Foi um colapso catastrófico. Sem os engenheiros para limpar o chão, a floresta começou a sufocar. Folhas secas se acumularam, bloqueando a luz e o oxigênio, criando um barril de pólvora pronto para incendiar. Árvores jovens morreram, pássaros perderam seus lares. Em um piscar de olhos geológico, um império de milhões de anos estava sendo dissolvido em ácido. Mas aqui está o mistério que intrigou os cientistas. Como essas formigas conseguiram energia para sustentar um exército de 12 bilhões em uma ilha isolada? Nenhum exército marcha de estômago vazio. A resposta revelou uma aliança sombria, um sindicato do crime biológico. As formigas não estavam trabalhando sozinhas. Elas tinham um parceiro silencioso, a cochonilha laque amarela. Este inseto minúsculo funciona como uma bomba de combustível viva. Elas se fixam nos troncos das árvores, sugam a seiva vital e a convertem em uma substância doce e rica em energia chamada melada. Para as formigas loucas, essa melada é combustível de foguete. É puro açúcar, energia instantânea para lutar, marchar e se reproduzir sem parar. Em troca desse suprimento ilimitado, as formigas oferecem proteção total. Elas agem como guardas-costas brutais, matando qualquer predador que tente comer as cochonilhas. É uma forma de pecuária intensiva. As formigas protegem o rebanho cresce e a produção de combustível dispara. É um ciclo de feedback positivo terrível, como jogar gasolina em um incêndio florestal. Onde as cochonilhas estavam presentes, a densidade de formigas explodia em 95%. Em alguns pontos críticos, os cientistas contaram 700 formigas patrulhando cada metro quadrado de floresta. Imagine isso, 700 máquinas de matar em um único quadrado de chão. Era uma ocupação total. Sem inimigos naturais para quebrar essa aliança, a supercolônia se espalhou centímetro por centímetro, transformando a floresta vibrante em um deserto silencioso, dominado por um único império. A humanidade não podia ficar parada, assistindo à extinção. A decisão foi tomada: contra-atacar com força máxima. Mas como você luta contra 12 bilhões de inimigos escondidos na selva densa? A resposta inicial foi química. O veneno escolhido chamava-se fipronil, uma toxina poderosa capaz de eliminar ninhos inteiros. Mas a logística dessa guerra era um pesadelo. Os redutos das formigas estavam em penhascos íngremes e vales profundos, onde nenhum humano conseguia chegar a pé. A única opção era o ataque aéreo. Helicópteros carregados com iscas tóxicas voaram sobre a ilha, bombardeando a floresta com quase 3 quilos de veneno por acre. Cada missão era uma aposta de alto risco e custo altíssimo. Uma única campanha podia custar $2 milhões.
E havia um perigo ainda maior: o tempo. O ataque só podia acontecer na estação seca. Se atrasassem algumas semanas, a migração dos caranguejos começaria. Se os caranguejos comessem a isca destinada às formigas, nós mesmos causaríamos a extinção que estávamos tentando evitar. No início parecia funcionar. Os números caíram 99%. Celebramos a vitória, mas foi uma ilusão. O veneno era como cortar a grama. A raiz permanecia intacta no subsolo. Meses depois, as formigas reemergiam das áreas não tratadas, mais fortes e agressivas. Além disso, o fipronil não escolhia vítimas. Matava insetos nativos inocentes, desestabilizando ainda mais a cadeia alimentar. Estávamos tentando salvar a ilha, envenenando-a. Ficou claro que a força bruta e o dinheiro não poderiam vencer a biologia. Precisávamos de uma estratégia mais inteligente. Quando os helicópteros e os venenos falharam, os cientistas voltaram à prancheta. Eles perceberam que não podiam matar 12 bilhões de formigas, uma por uma. Eles precisavam cortar o suprimento de combustível. O alvo deixou de ser a formiga e passou a ser a cochonilha. Mas quem poderia se infiltrar nessa fortaleza, protegida por bilhões de guardas ácidos? A resposta veio na forma de um agente secreto, menor que a ponta de um alfinete. A vespa parasita, Tachardia-Ephagus somervillei. Esta não é uma vespa comum com ferrão doloroso, é um instrumento cirúrgico vivo. Sua missão é única: encontrar a cochonilha, ignorar as formigas e depositar seus ovos dentro do corpo do produtor de combustível. Quando as larvas nascem, elas comem a cochonilha de dentro para fora. Sem cochonilha, não há melada. Sem melada, o exército de formigas morre de fome. Simples, brutal e elegante. Mas a Austrália tinha traumas do passado. Em 1935, introduziram o sapo cururu para combater besouros, e o sapo se tornou uma praga devastadora. Ninguém queria repetir esse erro. Por isso, a vespa passou pelo teste de segurança mais rigoroso do mundo. Durante 3 longos anos, em laboratórios de segurança máxima, ela foi colocada frente a frente com 130 e uma espécies de insetos nativos. A pergunta era: ela atacaria algo além do alvo? A resposta foi não. Ela era uma atiradora de elite biológica. Finalmente, as portas dos helicópteros se abriram novamente, mas desta vez não caiu veneno. 18 mil microvespas foram liberadas no vento. Um exército invisível flutuando para a copa das árvores, pronto para desligar a energia do império inimigo. Nos primeiros meses após a liberação, a tensão era palpável. A floresta continuava silenciosa. As vespas eram pequenas demais para serem vistas a olho nu, e as formigas ainda dominavam o terreno. Parecia que nada estava acontecendo, mas a guerra estava sendo vencida nos bastidores, célula por célula. Então, os sinais começaram a aparecer. Os troncos das árvores, antes brilhantes de melada pegajosa, começaram a secar. A refinaria de açúcar estava fechando as portas. Privadas de seu combustível de alta energia, as formigas começaram a falhar. O superorganismo, antes hiperativo, tornou-se lento. A fome se espalhou pela colônia. 2 anos após a liberação das vespas, os cientistas voltaram ao Marco Zero, o local que antes fervilhava com 700 formigas por metro quadrado. O que eles viram foi inacreditável. O chão estava limpo. De 700, restavam menos de 10 formigas. O império de 12 bilhões havia desmoronado sem um único tiro disparado. E então, o milagre aconteceu. Os verdadeiros donos da ilha voltaram. Timidamente no início, mas logo em ondas massivas. Os caranguejos vermelhos reapareceram nas trilhas. Eles começaram a escavar tocas, arejando o solo compactado. Comeram as folhas mortas, limpando o chão da fábrica. A máquina da floresta, enferrujada e parada, começou a girar novamente. Na migração de 2024, a contagem de caranguejos explodiu, ultrapassando 100 milhões. A cor verde voltou a dominar onde antes havia mofo preto. Pássaros raros pararam de morrer. A vida venceu. Hoje, a Ilha de Natal é um monumento à resiliência e à inteligência. Salvamos 100 milhões de vidas gigantes, usando uma criatura que você mal consegue ver na ponta do seu dedo. Mas não se engane, a guerra não acabou.
O inimigo não foi aniquilado, ele apenas recuou. Nas profundezas da selva inexplorada, onde as vespas ainda não chegaram, as formigas loucas amarelas sobrevivem em pequenos bolsões, protegendo as últimas cochonilhas, esperando. Um único erro nosso, um descuido na vigilância, e elas podem ressurgir do subsolo para reconstruir seu império de ácido. Esta história é um aviso poderoso. Os sistemas mais complexos da Terra são frágeis, mas a natureza possui as ferramentas para curar a si mesma, se tivermos a sabedoria de usá-las. Às vezes, para vencer um gigante, você não precisa de um tanque, você precisa de algo menor que um grão de poeira.